Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje é a nossa terceira aula do módulo Vida com Deus. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, muito interessante, curioso também e requer de nós a prática correta, né? Que é sobre o jejum. Nós cristãos temos um costume e a Bíblia nos ensina sobre esse princípio, sobre jejuar. E como nesses últimos módulos nós temos falado sobre oração, tipo de oração, é conveniente que a gente fale também sobre o jejum. E eu já quero iniciar aqui com vocês, segue o material aí na tela, que jejum ele não é greve de comida. Você não faz greve de comida para convencer Deus sobre alguma coisa. Ele não é uma dieta espiritual, né? O jejum bíblico, na verdade, é o coração dizendo assim: Senhor, o Senhor é mais necessário para mim do que pão. O Senhor é mais necessário para mim do que a comida. Então isso é o verdadeiro jejum. E tem gente que transforma esse jejum em competição. Vocês já perceberam? Tem pessoas que falam assim: eu fiquei 12 horas jejuando. Não, mas eu fiquei 3 dias. Eu fiz o jejum de Daniel. Mas na Bíblia Deus nunca se impressionou com o estômago vazio e coração cheio de orgulho. Deus nunca se impressionou com essas coisas. A pessoa viver de jejum, mas seu coração está cheio de orgulho, de vaidades, soberbas. E isso nunca tirou Deus ou fez com que Deus se inclinasse para aquela pessoa. Não foi a questão do jejum. Foi, na verdade, o que estava por trás do jejum. A intenção, a motivação que estava sendo ali trabalhada e alcançada nesse lugar, o jejum. Então, o jejum bíblico é você abrir mão de algo legítimo, e normalmente é um alimento, por um determinado período, para buscar a Deus com mais intensidade. Aí arrependimento, consagração, clareza espiritual, dependência, tá bom? Jesus, ele jejuou, os profetas jejuaram, a igreja primitiva, ela jejuava, mas nós precisamos perceber uma coisa muito importante: o foco nunca foi a fome, o foco sempre foi Deus. Nunca foi ficar com fome, nunca foi uma greve para poder chamar a atenção de Deus, tá? Eu quero passar para vocês aqui um princípio central, né, que Jesus ensina lá em Mateus 6. Ele diz assim: se jejuares. Se jejuardes. Ele disse: quando jejuardes. Ou seja, o jejum ele faz parte da vida espiritual saudável. Ali na sua caminhada, o jejum precisa fazer parte da sua caminhada. Ou seja, se você for jejuar ou quando você for jejuar. Que isso fique claro aqui pra gente que o jejum faz parte da nossa vida cristã, da nossa caminhada cristã. Mas Jesus ele bate forte numa prática que é errada, tá? Jesus bate forte nesse lugar, porque fazer jejum para aparecer, ou para dramatizar um sofrimento, ou para buscar uma aprovação humana, né? Jesus sempre bateu firme nessas coisas aqui. E o religioso, queridas, o religioso, ele gosta de mostrar sacrifício. Eu orei tanto, eu fiz tanto, eu limpei tanto, eu consagrei tanto, eu fiz tanto, eu. O religioso, ele sempre gosta de mostrar o tanto de sacrifício que ele fez. E o reino de Deus, ele gosta da sinceridade do nosso coração. A motivação que está por trás daquela prática ali. Mas vamos falar aqui sobre o jejum que Deus rejeita. Veja bem aí o versículo em Isaías 58. Nesse versículo Deus confronta um povo que jejuava. Jejuava, mas vivia errado. Preste bem atenção. Nesse versículo, deixa claro para nós que esse povo jejuava, mas eles estavam vivendo errado, as suas práticas estavam erradas. Eles jejuavam e brigavam. Jejuavam e exploravam as pessoas. Eles jejuavam, mas eles eram injustos. Eles jejuavam, mas eles mantinham pecados escondidos. Então Deus praticamente diz assim, vocês estão sem comer, mas continuam sem amor. Vocês estão sem se alimentar, mas continuam sem amar. E isso é profundo demais, porque é bem possível a gente cantar na igreja, louvar, e continuar endurecido. É muito possível nós orarmos e a gente continuar bem arrogante. É bem possível que a gente jejue e continue bem carnal, tá? Então nós precisamos entender onde está a intenção e a motivação por trás dessa prática, da prática do jejum, ou da oração, ou do louvor, ou da entrega, ou da consagração. Será que nós estamos procurando a aprovação humana de líderes, de pastores? Ou nós estamos querendo nos humilhar diante de Deus, reconhecendo a soberania dele, e então, por ele ver essa motivação em nós, esse desejo de nos encontrarmos com ele todos os dias, e então, ele nos aprove nesse lugar.
O verdadeiro jejum, segundo esse texto, né, que a gente acabou de conversar aqui, Isaías 58, ele diz que o verdadeiro jejum vai envolver quebrantamento, justiça, generosidade, misericórdia, libertação e mudança de vida. O verdadeiro jejum é esse, queridos. Se a sua vida, ela caminha em quebrantamento diante de Deus, ela é uma vida de justiça. Não é a sua justiça, o seu modo de pensar sobre justiça. É a justiça segundo o que Deus pensa sobre justiça. Generosidade, você é generoso? Será que eu sou generosa? Misericórdia, libertação e mudança de vida. O jejum não é só fechar a boca para a comida. É abrir o coração para Deus. Se sua vida gira em torno disso aqui, quebrantamento, justiça, generosidade, misericórdia, libertação e mudança de vida, sua vida está sempre em constante separação, consagração e jejum. É verdade que a gente vai fazer aquele período onde a gente quer ter consciência das práticas ou da prática ao qual estamos nos submetendo. E aí ali o Senhor verdadeiramente conversa e nos ensina sobre muitas coisas. Eu quero conversar com vocês também, nesta manhã, sobre os tipos de jejum na Bíblia. E nós vamos ver que um dos tipos que acontece, que nós já lemos, já ouvimos falar, tenho certeza que você também já ouviu falar sobre isso, é o jejum total, que é o jejum sem comida, é o jejum sem água por um curto período. Por exemplo, Esther, né, antes de entrar diante do rei, né, Esther jejuou. Esse tipo de jejum é extremo, tá? E ele não deve ser banalizado. Lá na frente, né, um pouquinho mais à frente, nós vamos falar sobre esse cuidado com o jejum total, tá bom? Aqui eu quero somente falar sobre os tipos de jejum que nós vemos na Bíblia. E Esther fez esse tipo de jejum, que foi jejum total, sem comida, sem água, por um curto período de tempo. O outro tipo de jejum é o jejum parcial, que é aquele que restringe certos tipos de alimento. O exemplo desse jejum é o jejum de Daniel. Ele evitou comidas desejáveis, né? Vamos imaginar e trazendo para os nossos dias de hoje, você quer fazer um jejum parcial, um jejum onde você tira ali as comidas desejáveis. O que seria uma comida desejável para você hoje? Que você fala assim, nossa, tô com vontade de comer uma coisa que eu nem sei o que é, uma coisa gostosa que eu nem sei o que é ainda, né? Às vezes a gente fica assim, tirar esse tipo de comida desejável é o jejum parcial. E aí você se alimenta do que você se alimenta todos os dias, praticamente, ali basicamente. O arroz, o feijão, mas aí você tira um pudim, tira ali um doce, um biscoito, algo bem desejável nos nossos dias de hoje, manjares, assim, que a gente fica assim de boca aberta, né? Essas coisas. Enfim, apesar que pra mim, arroz e feijão também é bem desejável, então é bem difícil. Um feijão feito no alho, nossa, é muito desejável. Então, jejum parcial seria isso, restrição de certos tipos de alimento, tá bom? E por isso surgiu aí o jejum de Daniel, que é o que muitas igrejas, às vezes, alguns grupos, né, nos chamam, nos convidam a fazer parte, por um período, do jejum de Daniel, que seria a restrição de certos tipos de alimento. O terceiro tipo de jejum é o jejum coletivo. O jejum coletivo é uma nação ou uma igreja que jejua junto. O exemplo disso nós vamos ver lá em Joel, quando Joel chama o povo para consagração. É o tipo de jejum coletivo. É o jejum individual, que é aquele momento pessoal entre você e Deus, e Jesus enfatiza muito isso. Tá? Bom, vamos então agora falar para que serve o jejum. Por que Jesus nos ensina e deixa ali na sua prática de vida o jejum? O que isso me ajuda ou para que ele serve? Então nós vamos ver aqui que uma das principais coisas ao qual o jejum traz de benefício para nós ou que nos ensina, na verdade, é sobre humilhar a nossa alma diante de Deus. O jejum é para isso. É humilhar a nossa alma diante de Deus, e o jejum, ele desmonta essa autossuficiência que nós temos. Porque a fome, ela vai revelar o quanto nós somos frágeis. Então o jejum, ele nos humilha. Sabe quando você está em jejum e a pessoa vem te oferecer uma coisa que você gosta muito, bem quando você está em jejum? E aí é aquela hora que você fala assim, eita. E muitas vezes a gente acaba comendo, esquece, e acaba comendo.
Porque a gente realmente é bem humilhado nesse lugar. É bem nesse lugar que nós somos desmontados na nossa autossuficiência. A gente não consegue nem resistir a um doce, a uma comida prazerosa, a um cheiro de uma comida. A fome, ela vai revelar aqui o quanto que nós somos frágeis nesse lugar. O homem moderno, né, ele acha que controla tudo. Nós achamos que nós controlamos tudo. Até a gente ficar horas sem comer. E aí a gente começa a perceber que o nosso corpo começa a dar sinais desesperados. E o jejum nos lembra, né? Eu realmente dependo de Deus até para respirar. Eu dependo de Deus até para respirar. Meu Deus, se não for o Senhor. Meu Pai, se não for o Senhor. Eu não consigo nem jejuar, Senhor. Não dou conta nem de jejuar. Imagina ficar sem o Senhor. Então o jejum, ele nos revela o quanto nós dependemos de Deus. Então é para humilhar a nossa alma e nos fazer reconhecer que a gente precisa de Deus, que a gente não tem domínio sobre as coisas. Que se não for Deus a dominar nossas vidas, nós não conseguimos dominar nada. Uma outra questão que eu quero falar com vocês aqui de para que serve o jejum é para intensificar a nossa oração e a nossa busca. Quando bem praticado, né, gente? Quando bem praticado, o jejum, ele vai reduzir as distrações, vai aumentar a percepção espiritual. Não é porque você ganha poderes, não. Mas é porque você silencia a sua carne, você silencia a sua alma. E porque você silenciou esse lugar, você passa a ter uma percepção espiritual maior. Para que serve o jejum? Nós vamos para o terceiro motivo, para arrependimento e quebrantamento. Na Bíblia, muitos jejuns aconteceram em tempos de pecado, de crise, de luto, de necessidades urgentes. E o jejum sincero, ele quebra o orgulho, tá bom? Também, para que serve o jejum? É para a gente buscar direção de Deus. A igreja primitiva, ela jejuava antes de qualquer decisão assim mais importante. Por exemplo, lá em Atos dos Apóstolos, os líderes jejuavam enquanto eles buscavam a direção do Espírito Santo. Então, se você tem uma situação na sua vida que você precisa tomar uma direção, né, tomar uma decisão importante, você precisa de direção do Espírito Santo, é interessante que você faça o jejum para poder silenciar as vozes dentro de você, as ansiedades dentro de você, para que você possa ter uma percepção melhor sobre Deus e a voz de Deus e o Espírito Santo. Mas também quero falar com vocês sobre o que o jejum não é. O jejum não é uma moeda de troca, tá? Jejum não é moeda de troca. Você não vai jejuar para comprar milagre, tá bom? Tem gente que fala assim, eu vou jejuar essa semana que aí Deus vai me dar um emprego. Eu vou jejuar essa semana e Deus vai me levar a conquistar outras coisas na minha vida. Mas jejuar, ele não é para comprar milagre, não. Não é uma barganha, não, tá bom? Deus não vende bênção por horas sem pão. Presta bem atenção nisso. Deus não vende bênçãos por horas sem pão. Outra questão aqui que o jejum não é que ele não é uma manipulação espiritual. Tem algumas frases perigosas sobre isso. Se você fizer 7 dias, Deus vai fazer. Seu milagre depende do seu sacrifício. Quanto maior o jejum, maior a unção. Tomem cuidado com essas frases. O poder não está nas suas mãos, não é seu. O poder é de Deus. Você não manipula o espiritual. Tomem cuidado com isso. Isso pode virar um misticismo religioso. E a gente sabe que na Bíblia todo o poder vem de Deus e não da quantidade de fome que você passa, tá? Uma outra coisa que o jejum não é que ele não substitui a obediência. Uma pessoa, ela pode jejuar, orar, cantar, fazer campanha e continuar desobediente, sabia? Às vezes a pessoa tá orando muito, mas na sua atitude ela não tá tomando a atitude que deveria tomar. Que Deus falou para ela fazer e ela não faz. Ela pode estar jejuando e não tá dando ouvido às palavras do Senhor, porque ela só consegue ouvir a si mesma. Ela jejua por si mesma. É uma manipulação espiritual tão grande que acontece que essa pessoa, ela começa a acreditar que o jejum substituiu a obediência dela. Então, não. Jejum é para calar a voz da sua alma, as ansiedades do seu coração, é para te alinhar com Deus. Mas ele não substitui a sua atitude em obedecer. Precisa ter uma atitude, um posicionamento em obedecer, tá bom? Um exemplo disso é Saul, quando ofereceu sacrifícios, mas perdeu o essencial, que era obedecer. Uma outra situação que nós vamos destacar aqui nesse estudo é sobre como praticar jejum de uma forma correta, então. Como que eu pratico, então, o jejum de forma correta? E eu quero deixar aqui para vocês, nesse estudo, né, de hoje, que existe alguns conselhos sobre isso e gostaria de deixar aqui para vocês. Um deles é: comece com simplicidade. Não tente virar o profeta do deserto do nada. Cuidado com isso. Não tente virar profeta do deserto do nada, não. Você pode começar com uma refeição, algumas horas, um jejum parcial. Comece devagar, comece aos poucos. A constância vai valer mais do que um grande espetáculo, tá bom? Começa devagar, vai devagar sobre isso. 2, como é que eu pratico o jejum de uma forma correta? O 2 vai falar assim: tenha propósito com isso.
Tenha um foco, um objetivo. Não jejue porque tá todo mundo fazendo, então eu também vou fazer. Não, se pergunte, o que tá me levando a fazer isso? Por que eu tô me consagrando? Qual que é a direção? Eu tô me arrependendo? Eu estou em intimidade com Deus? Faça essas perguntas para você. Se analise. Pergunte para você mesmo. E uma outra, como praticar o jejum de forma correta. O 3 aqui é ore durante o jejum. Senão vira só passar fome, tá bom? Enquanto você está jejuando, você precisa estar orando. O tempo que você iria cozinhar, comer, distrair, você usa para orar, ler a Bíblia, ficar em silêncio com Deus, ouvir o Senhor, em adoração a Deus, tá? E o 4 aqui, como jejuar de forma correta. No 4, cuide do coração. O perigo do jejum é o orgulho espiritual, é achar que é espiritual demais agora e que agora é o profeta da vez, a profeta da vez, e achar que é mais santo do que o outro, que está num nível mais elevado que o outro, que está mais à frente do que o outro. Cuidado com o orgulho espiritual. A pessoa pode até começar humilde, mas ela se perde e termina se achando superior, sabe? Eu sou mais espiritual porque eu jejuo mais. E isso destrói tudo, tá? Acaba com tudo. Se vai para esse lugar do orgulho espiritual, já não valeu mais nada. Esse povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Cuidado com o seu coração. Cuide do seu coração. Tenha equilíbrio físico, queridos. Isso aqui é muito importante, é onde eu disse que eu estaria falando com vocês. Tá? A maneira correta de jejuar. Qual que é a maneira correta de jejuar? No 5 vai falar, tenha equilíbrio físico. Isso é importantíssimo. Nem todo mundo pode fazer jejuns prolongados, não. Não faz porque o outro está fazendo, não faz porque a igreja, o pastor, o líder mandou, você precisa se analisar. Pessoas diabéticas, idosos, grávidas, pessoas em tratamentos, quem usa certos medicamentos, tem que respeitar essas coisas. O seu corpo é o templo do Espírito Santo. Você precisa cuidar desse lugar aí onde ele mora. Entendeu? Tem que ser importante para você a casa do Senhor. Então cuidado. Cuidado, não tem que ir só porque o outro manda, não tem que fazer só porque o outro fala que é. Você olha para sua casa e vê como ela tá, o seu corpo. Dá para fazer o jejum prolongado? Se você está bem e dá para fazer, ótimo, você consegue, é ótimo. Mas quem tem essas dificuldades ou provisórias ou está ali, né? É bom que tenha esse cuidado, tá bom? Sabedoria também é espiritualidade. Deus não pediu imprudência de ninguém, não, tá? E aqui na frente nós vamos falar sobre Jesus e o jejum. Jesus jejuou 40 dias, lembra disso? Lá no deserto. Jesus jejuou 40 dias no deserto. Mas percebem uma coisa, o maior ataque do diabo foi justamente na área da necessidade dele. Lembra da frase? Transforma pão em pedras. Ou seja, use seu poder para satisfazer sua carne primeiro. Mas Jesus, né, poderoso, sábio como ele era, respondeu para Satanás, nem só de pão viverá o homem. O ser humano, ele tem fome além de comida. O ser humano, ele tem fome de sentido, ele tem fome de paz, ele tem fome de perdão, ele tem fome de presença, ele tem fome de eternidade. Nem só de pão nós viveremos, nem só de coisas da carne nós viveremos. Nós podemos satisfazer a nossa carne em várias coisas e pecados por aí, e vai ter lá uma falta de Deus, uma falta da presença de Deus, uma falta de perdão, não vai existir paz, não vai ter sentido. É por isso que Jesus fala, nem só de pão, nem só de satisfazer as necessidades da carne é que as pessoas vão viver nesse mundo. Então, queridos, nada que é material vai resolver isso completamente. O ser humano, nós temos fome, é disso, é de sentido da vida, é de paz, nós temos sentido, nós temos sentido de perdão, sabe? Nós temos fome, é de perdão, fome é de presença, fome de eternidade. E nada nesse mundo vai saciar a gente da forma que a gente precisa, somente a fonte de águas vivas que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Um erro comum e moderno, moderníssimo, né, que hoje muitos transformam o jejum em performance, em ritual mágico, em marketing espiritual. Aí posta tudo. Mostra tudo, anuncia tudo, cronometram tudo, mas o reino de Deus, ele cresce escondido, tá? É igual a raiz de uma árvore, é lá escondido, debaixo da terra. É assim que cresce o reino de Deus. A gente tem que ficar falando por aí, não arrotando santidade por aí, falando o tanto que a gente é, ou tem, ou vive com Deus, não. As atitudes, os nossos frutos contam sobre a gente, entende? As práticas antigas, ela tinha uma referência que nossa geração perdeu um pouco, que é menos palco e mais altar. Como fazer um jejum simples e saudável? O exemplo prático para começar é jejum parcial de manhã. Ore antes de começar, fique sem o café da manhã,
Use ali esse tempo para orar, para ler a Bíblia. Bebe muita água. Beba água. Evite distrações excessivas e termine sempre agradecendo, tá bom? Não é sobre sofrer, queridos. Não temos que sofrer. Jesus já levou tudo isso na cruz. Todo sacrifício já foi pago. Toda vez que a gente tenta fazer um sacrifício, é como se a gente dissesse que o dele foi insuficiente. Toda vez que a gente vai para esse lugar onde a gente tem que se sacrificar demais, fazer demais, a gente está falando que o sacrifício de Cristo não foi suficiente. Então não é sobre sofrer, é sobre lembrar que a minha prioridade é Deus. O fruto do jejum verdadeiro. O verdadeiro jejum, ele vai produzir em nós humildade, domínio próprio, clareza, sensibilidade espiritual, arrependimento, amor e dependência de Deus. Se a pessoa que diz que jejua o tempo todo e não tem essas qualidades, a gente começa a pensar sobre isso, né? Porque o verdadeiro jejum, ele vai produzir essas coisas. É um fato, não é, talvez produza, não. Vai produzir isso. O verdadeiro jejum vai te colocar nesse lugar de ser uma pessoa mais humilde, de ter mais domínio próprio, de ter mais clareza sobre as coisas espirituais, sobre as coisas naturais, sensibilidade espiritual, arrependimento, amor e dependência de Deus. Se o jejum produzir arrogância, dureza, exibicionismo, alguma coisa está errada aí nesse caminho. Alguma coisa saiu errado, tá bom? E para concluir, eu quero deixar aqui para vocês desse finalzinho de aula que fala assim, uma visão profunda. Uma visão profunda. E a gente sabe que quando o nosso corpo grita, eu tô com fome, eu quero comer, já deu a hora, o jejum já acabou, já deu tempo. Ali, ó, por causa da prática do dia a dia, da prática de sempre estar fazendo o jejum e buscando por isso, em um momento, em determinado momento, o nosso espírito vai responder, existe algo mais importante. Então, cada vez mais a gente vai conseguir avançar um pouco mais na prática do jejum, porque o nosso espírito vai passar a responder, tem algo mais importante. E a gente sabe que jejum é um confronto entre apetites. Ele não está falando só de comida, né? É o nosso ego, a nossa ansiedade, impulsos, distrações, vícios do coração. E no fundo, queridos, jejuar é dizer assim, Senhor, eu não quero mais ser governado pelo que eu sinto. Eu quero que o Senhor me governe, eu quero fazer o que o Senhor quer que eu faça. E isso é poderoso demais. Porque um povo, uma geração, uma igreja, um grupo que é dominado por impulsos, ela precisa de novo reaprender sobre o domínio próprio. E essa sempre foi a riqueza das igrejas antigas, né? Das práticas bíblicas antigas, que era menos imediatismo e mais profundidade. Que o Senhor abençoe a vida de vocês, que possamos crescer em graça, conhecimento, buscando a plenitude do Espírito Santo de Deus, que Ele nos ajude a jejuar da forma correta, nos momentos corretos, e que isso seja uma prática na nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe e até mais.